Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você já está aí, glória a Deus pela sua vida. Você tem força aí para glorificar a Deus? Dê um glória a Deus aí, né? Que todo mal caia por terra, se afaste de você, não tenha força, não tenha poder sobre a tua vida. Agradeça a Deus por mais um dia, louvado seja Deus, né? O sol já, né, irmãos, as estrelas estão brilhando lá fora, daqui a pouco o sol vem, daqui a pouco a chuva vem. Glória a Deus por cada provisão de Deus sobre as nossas vidas. Né, que você esteja bem, que você seja fortalecido, que você seja curado, curada, que você seja reanimado, né? Reanimado. Aqui nós estamos aqui, cada madrugada, para te dar uma injeção de ânimo, para injetar Deus na tua veia. Você que está fraquinho, você que está sem força, né? Que você seja aí, que, né? Sabe aqueles bonequinhos de inflável, né? Na frente das lojas, né? Balançando com alegria para lá e para cá. Que você seja aí fortalecido, né? Que você seja aí animado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, que você aí seja abençoado e abençoada em nome de Jesus, amém? Esse é o desejo do nosso coração aqui. Amados, aqui, olha, a palavra de Deus diz sobre escolhas, né? Eu escolho Deus e você, eu não sei o que você vai escolher hoje, se é beber, se é fumar, se é prostituir, se é adulterar, mas eu escolho Deus. É uma escolha diária, né? Todo momento, né? Ou a Bíblia fala, ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal, ou você escolhe o Senhor, ou você escolhe o mundo, né? Aí depois não adianta chorar as pitangas, né? Não adianta chorar o leite derramado, que nem diz outro. Aí não adianta pôr a culpa nos outros também, a culpa é sua, né? A vitória vai ser sua, se a escolha for certa, mas a derrota também vai ser sua. Você pode até culpar os outros, mas não vai ter poder isso, né? Na hora que Deus também vier nos buscar, Ele não vai perguntar, Senhor Tereza, o que o teu vizinho fez para você? Deus vai falar, Senhor Tereza, o que você fez? O que você fez nessa sua vida? Né? Então, nós vamos ter que dar conta, por mais que você não assume os teus erros, os teus problemas diante de Deus, não tem essa, né? Não vai ter desculpa, né? Não vai, nós vamos estar frente a frente com o Senhor, e aí, né, irmãos, Ele vai ser o nosso juiz, aí não tem escapatória, né? Olha, aqui a palavra do Senhor diz assim, olha, Salmo 119. O que você tem guardado no seu coração? Muitos guardam mágoa, ressentimento, vingança, ódio, né? Mas aqui o salmista, ele falou assim, olha, guardei no coração a tua palavra. Amém, amém, amém. Para não pecar contra ti. Aleluia. Então, irmãos, quem vai causar o pecado? É nós mesmos. Nós somos os falhos, nós somos os pecadores. Ele teve que guardar algo bom no coração dele para ele não pecar. Eu e você, nós temos que guardar algo bom, e esse algo bom é a palavra de Deus, porque a nossa natureza, ela é terrível, né? Ela é terrível. A Bíblia diz que em vários versículos Deus fala assim, raça de víboras, raça de cobras, vocês são terríveis, vocês são obstinados, teimosos, né? Vocês são fraudulentos. Misericórdia, né? Misericórdia. Deus, Ele nos conhece bem. Tem hora que Deus tem que nos livrar de nós mesmos, porque nós somos causadores de grandes tragédias na nossa vida. O inimigo trabalha em nosso derredor, sim, irmãos, trabalha, mas ele não tem poder quando nós obedecemos. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos submetemos à vontade de Cristo, nós somos guardados pelo Senhor em nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, né? Olha, guardei no coração a tua palavra, para que não pecar contra ti. Aleluia, né? Olha, a nossa vida é marcada por escolhas, né? Escolhas boas, escolhas ruins, né?
Tente se lembrar de alguma das escolhas que você fez e que marcaram de maneira significativa a sua vida. Talvez você, tocando nesse assunto agora, você vai lembrar de algumas escolhas que te trouxeram alegria, outras que te trouxeram tristezas, né? Olha, mas aqui, olha, o Senhor diz assim, olha, a leitura de hoje fala de um período da história do povo de Israel em que os dois principais líderes do povo, lá em Juízes 2, 16 a 23, diz assim, 16 a 23, Juízes, capítulo 2, versículo 16 ao 23, diz assim, diz assim, eu vou ler do versículo 15 também. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Ter o Senhor como inimigo é terrível, né, irmãos? Quando você desobedece às regras e você tem Deus como teu inimigo, ele endurece o coração de tudo ao redor para tratar conosco. Ele endurece o coração de todos ao nosso redor, né? O filho pródigo, ninguém lhe dava nada. Deus endureceu o coração de todo mundo que estava perto dele. E aqui diz assim, olha, e o Senhor, né, olha, para onde quer que saiu a mão do Senhor era contra eles para o mal. Porque o Senhor tinha dito, e como o Senhor tinha jurado, que estava em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que os roubavam. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a ele. Depressa se desviaram do caminho, por onde andavam seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os seus livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo gemido, por causa dos que os apertava e os oprimia. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e encurvando-se a eles, nada deixando das suas obras nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo ultrapassou o meu concerto, que lhe tinha ordenado os seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Tampouco desapossei mais de diante deles, e a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais guardavam, para que nele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não a desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aleluia. Então, olha o amor de Deus, né? Olha o amor desse Pai que se compadece da igreja a todo momento. Quando o povo obedecia, Deus abençoava e guardava eles. Levantava juízes para os instruir, para falar. Deus levanta pastores, Deus levanta servos e servas, né? É o Espírito Santo que fala, independente de quem Deus está usando para falar, se é homem ou mulher. É o Espírito Santo que fala. Então, o Espírito Santo usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, né? Para nos instruir, para falarmos o que é bom para nós e o que não é bom. Olha que Deus amoroso, que Deus maravilhoso, que se importa sim com a tua vida, se importa sim com a minha vida. E aqui, olha, mas aí, quando morriam os juízes, eles se corrompiam rapidamente. Aí não tinha mais ninguém para dar instrução. E o povo se corrompia rapidamente. Então, assim, irmãos, né, são escolhas. Eles rapidamente escolhiam a pecar de novo, a se afastar de Deus. O maior pecado que você pode cometer é se afastar da presença de Deus. E aqui, porque automaticamente vem as outras coisas, vem o pecado, vem a ira, vem a confusão, vem
vem tudo quanto é coisa ruim. Quando nós se tornamos uma presa fácil para o inimigo nos tocar, quando nós nos afastamos de Deus. E aí aqui diz assim, olha, os israelitas haviam recebido todo quanto é tipo de instrução para que fossem prósperos, para que fossem vitoriosos, mas eles esqueceram das instruções rapidamente, escolheram se afastar de Deus de novo. Talvez você escolheu isso de novo, e você sabe que a derrota é certa, a frustração é certa, quando nós não buscamos a direção de Deus. A falência é certa, a queda do casamento é certa, porque a primeira coisa que roda, quando nós desobedecemos, nos afastamos, é o casamento. Né? Então, assim, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, essa má escolha trouxe muito sofrimento e grande angústia para o povo de Israel. De ter se afastado de Deus, a Bíblia diz que Jerusalém foi queimada, foi destruída. Deus enviou a destruição pela rebelião deles. Deus permitiu. Irmão, você sabe o que é uma cidade ser queimada? Muitos morreram queimados. Que sofrimento que teve naquele lugar. Muitos quiseram fugir, muitos perderam tudo que conquistou. Não foi só pegar fogo. Foi a destruição de tudo, de sonhos, de projetos, por más escolhas do povo de Deus. Deus está falando aqui do povo de Deus, Deus não está falando do ímpio. Deus está falando, irmãos, de filhos rebeldes, de uma classe de pessoas que escolhe toda hora errado. Os que escolhem certo em obedecer, em fazer para Deus, são guardados e não ficarão confundidos em hora nenhuma. Mas os que se rebelam toda hora, que desobedecem, são maltratados, trazem muito sofrimento para si, para sua família. Vendavais e vendavais sopra sobre a casa, sobre a família. Então, assim, você tem que pegar o fio da meada, né? Tá soprando o vento contrário, tá em uma destruição, tá em enfermidade toda hora, tá contenda, tá. Irmãos, pega o fio da meada, volta para Deus. Volta para Deus. Quando o mar obedeceu, Deus deu uma ordem, o mar obedeceu. O peixe obedeceu. O único que não obedeceu foi o crente Jonas, que desobedece as regras. E aí o vento começou a soprar contra ele. Começou a soprar, até que ele pega o fio da meada de novo e volta o coração para Deus. Tinha escolhido errado, tinha escolhido se afastar de Deus, tinha escolhido desobedecer. Irmãos, é terrível quando nós desobedecemos. Quando você passa uma ordem, por menor que seja, alguém não te dá crédito e alguém te desobedece, é terrível, não é? É terrível, né, irmãos? Você se sente aí desvalorizado, desmotivado, você se sente inútil, você se sente invisível porque ninguém te obedece, ninguém te dá crédito. Assim é Deus para conosco. Ele se sente desprezado, né? Olha, Deus levanta líderes para conduzir o povo e libertá-los de seus inimigos. Irmão, você tem noção? A gente sozinho não consegue vencer nenhum inimigo. A Bíblia diz nem dentro da nossa casa. Até a hora que a gente não vence, não sabe vencer, porque a gente luta contra carne e sangue. A Bíblia fala que não é contra carne e sangue a nossa luta, mas é contra os principados, é contra o mal que está agindo por trás daquela situação, e a gente usa as armas erradas. Então, assim, nós escolhemos errado. Mas, olha, como Israel, nós também estamos sensíveis a nos afastar de Deus e da sua vontade. Isso nem sempre acontece de um dia para o outro. Geralmente é um processo gradativo. Hoje você não lê Bíblia, hoje você não vai no culto, dá um monte de desculpa, né? Porque, irmãos, né, Deus te dá condições de você servir a Deus. Deus te dá condições. Você que não quer. Né? Você, às vezes, mora até perto da igreja, que é uma cidade pequena, mas uma cidade grande tem uma igreja em cada bairro. Uma igreja em cada bairro, irmão. Tem várias igrejas em cada bairro.
Então você não serve a Deus porque você não quer. Né? Não adianta dar desculpa, não adianta. São escolhas que você está fazendo que vai te trazer muito dano, muitas consequências ruins e você ficar longe de Deus. Uma ovelha sozinha, o lobo vem e pega ela rapidamente, devora ela rapidamente. Mas quando você está no bando, quando você está no grupo, um guarda o outro, né? Dificilmente o inimigo vai conseguir tocar em você, né? Porque um guarda o outro. Olha, se eu diminuir mesmo que aos poucos a frequência da leitura da palavra de Deus e deixar de me reunir com pessoas que também creem em Jesus, de repente posso me ver envolvido com pessoas em situações muito distantes do Senhor. Pessoas que vão falar assim, não vai hoje não para a igreja, fica aqui comigo. É verdade, né? Para que eu vou hoje? E aí, para que você vai amanhã? Tá, irmãos? Aí a tua alma vai ficando vazia, começa a gritar, a carne começa a florar, né? As coisas da nossa carne começam a florar. E aí um abismo vai chamando o outro abismo. E aí você começa a colocar culpa na igreja, no templo, na organização que você estava frequentando. Irmãos, quem vai pagar o preço é você. A obra de Deus vai continuar com você, ou sim, você vai continuar. Deus é maravilhoso. Ninguém é insubstituível, né? Deus é maravilhoso. Então, assim, nós não queremos isso para você. Tem que ter um esforço, você tem que querer Deus para ser salvo. O amor de Deus é incondicional, independente da nossa raça, cor, das nossas falhas. Deus nos ama. Deus nos amar é uma coisa, você querer ser salvo é outra coisa. Então você tem que querer muito Deus, você tem que escolher o que é certo. Você tem que escolher, irmãos, fazer o que é certo também. Então não adianta ser só ouvinte da palavra. A Bíblia diz que se você só for ouvinte, você aos olhos de Deus é tido como tolo, né? Como teimoso, como teimosa. A tua vida não vai mudar. E pior, você não vai se salvar. Porque sem santidade, sem obediência, você não vai entrar no reino dos céus. E diz assim aqui, olha, né? Mas se optarmos intencionalmente por nos aproximarmos de Deus, do que Ele deseja para nós, permanecerei com Ele e Ele comigo. Qual é a sua escolha? Ficar com Deus? Ou ficar sem Deus e ter Ele como seu inimigo? Se você escolher Deus, você e Deus é maioria. Não? Você vai se tornar invencível diante dessa terra. Mas se você escolher ficar sem Deus, sem ter compromisso, irmão, você vai perder muitas batalhas. Você vai perder quase todas. Ou todas, sem Deus. Porque Ele vai se tornar o teu adversário. Né? Quando Deus falou assim para Balaão, né? Deus colocou o anjo na frente com a espada. E o anjo, Deus falou assim, se ele passar dali, você mata ele. Pela rebeldia. Se ele tentar passar, ele morre. Porque ele vai desobedecer. E aí a mula queria voltar, viu o anjo com a espada. Deus abriu os olhos da mula. E ela viu o anjo e ela se contorcia para voltar para Jerusalém. Até que Deus abre os olhos de Balaão. Ele briga com a mula. Deus usa a mula para falar com ele. E aí ele vê o anjo falou assim, Balaão, se você tentar passar, eu te mato. E aí Balaão entende, irmãos, que de Deus a gente não se zomba, de Deus a gente não vence hora nenhuma. Ou você obedece, ou você morre espiritualmente, e até mesmo fisicamente, porque você vai se tornar uma presa fácil para o inimigo te enlaçar em várias situações. Então, são escolhas. Ou você escolhe o que é certo, ou você escolhe o que é errado. O meio termo não tem. Então, em qual lado você quer estar? Do lado que vence, que é de Deus, ou o lado que você é derrotado, humilhado, massacrado, enganado, fica confundido? É você que escolhe o lado que você vai. O salmista falou assim, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Eu também escolho guardar a palavra de Deus no meu coração, porque a gente é tentado a cair da graça toda hora, né, irmãos? A gente é tentado no dia a dia, dentro de casa, fora de casa, não é fácil. Não é fácil, tem hora, escolher o que é certo, né? A carne quer aflorar, a nossa natureza pecaminosa quer aflorar, mas aí entra o temor, né? O temor faz a gente pensar uma vez, duas, três, né? Até a gente tomar a decisão certa. Em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, quantos estão aí em cima do muro nesta madrugada? Quantos estão aí, Senhor, querendo tomar decisões erradas? Estão prontos para decidir o que é errado, Senhor. Pai, quebra o laço na vida deles nesta madrugada. Pai, o Senhor é poderoso para tirar da mente, o Senhor é poderoso para tirar do espírito dessa pessoa o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, o sentimento de morte, de suicídio, de homicídio. Senhor, o Senhor é poderoso para desfazer o refúgio da mentira. Pai, o Senhor é poderoso para desfazer o laço contra a vida deste homem e desta mulher, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso, soberano, para convencer esta mulher a escolher o que é certo. Pai, fazer este homem escolher aquilo que é certo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, é obedecer a Tua palavra, é ficar na Tua presença, é participar das Tuas coisas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a Tua providência. Senhor, abençoa pelo poder da Tua palavra, abençoa pelo poder do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, Senhor, dá vitória à Tua igreja. Entra com a Tua providência, Senhor, e abençoa, Pai. Unge, Pai, o entendimento da Tua igreja, que venha tomar as decisões certas. Venha escolher o Senhor, ó Deus, porque no Senhor há refúgio, há vitória. Pai, a paz, a providência, Senhor, e o livramento. Cobre a Tua igreja com Teu sangue, Senhor, e abençoa pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.